Seja bem-vindo à família rubro-negra, seja bem-vindo ao nosso canal Sangue Rubro-Negro Fala Nação. Galera, a gente veio aqui comentar sobre a entrevista do Jorge Jesus, mas antes da gente começar a comentar a entrevista do Jorge, a gente vai pedir para você que não é inscrito do canal para que você se inscreva, dá um joinha aí, dá um like, comente, compartilhe. Você que tem novas ideias, que você que quer que a gente comente sobre algo do Flamengo que está acontecendo, que a gente não tenha comentado ainda, vocês podem comentar, vocês podem dar sugestões para a gente estar melhorando. A gente está começando agora, a gente está até postando aí, falando, né, diariamente sobre um Pix, que é a galera que puder ajudar a gente, para a gente estar comprando equipamento novo, estar comprando uma câmera melhor, para estar trazendo informações para vocês, não é isso, Carlinhos? É isso aí, minha gente. A gente está precisando aí que vocês compartilhem o nosso vídeo e toquem no sininho, ative o sininho de notificação para que os vídeos possam chegar até vocês, porque a gente vai fazer vídeo todos os dias, inclusive também live também no Instagram, a gente vai fazer também, entendeu? Então hoje nós temos aqui um assunto muito sério que a gente vai, de alguma forma, desmembrar tudo que foi dito por Jorge Jesus e tentar tirar aquela má impressão que ficou sobre o Mister, principalmente com acusações sérias das imprensas paulistas, clubistas, em cima do Jorge Jesus, entendeu? Em cima de uma coisa que foi dita fora de contexto, e hoje na entrevista deu para ver que realmente ele é profissional. Ele é profissional, deu para ver que ele não falou nada daquilo que foi dito aí através de um jornalista aí espalhando boatos aí de uma coisa que realmente não foi o que foi dito por ele. Então, galera, repercutiu essa semana aí o vazamento, o suposto vazamento de alguns comentários que foi perguntado a Jorge Jesus durante um jogo onde ele estava reunido com amigos de total confiança dele, que ele teve uma amizade, né, aqui no Brasil, até outros que ele já tinha amizade antes mesmo de estar no Flamengo, e foi causado uma polêmica, né, galera? A gente tem acompanhado aí e foi falado várias paradas que até nós mesmo, por mais que eu sou torcedor, então, por mais que seja antiético, mesmo que o Jorge Jesus tenha falado, 1000 vezes eu preferi o Jorge Jesus do que qualquer outro treinador, entendeu? Eu não sou noiva do Jorge Jesus, viúva do Jorge Jesus, mas eu reconheço ele como um bom profissional, como um bom técnico que o Flamengo já teve desde que eu sou conhecido como gente. Então, toda essa polêmica aí, eu até falei com o nosso amigo Carlinhos aqui, e a gente deu até algumas... Quando é para defender, a gente vai defender. Mas quando é pra gente escrachar, a gente vai escrachar. E até o Carlinhos falou em vídeos anteriores que achou falta de ética do Jorge Jesus, se ele mesmo fez isso. Não só o Carlinhos, como vários outros comentaristas. Mas eu disse assim, se realmente foi isso, é o que eu falei. Ele falou, porque poderia ser colocado fora de contexto isso. Isso aí, galera. Como também outros comentaristas também falaram que se ele falou isso, ele foi antiético, mas teve comentarista que nem procurou saber, nem botou nem botou uma observação. Uma hipótese que poderia isso aí ser uma já chegou montagem. Já chegou falando, assim como o empresário do Paulo Souza também, ele emitiu uma nota escrachando o Jorge Jesus. Eu acho que ele deveria ter até um pedido de desculpa por ele e vários outros jornalistas e comentaristas sobre o Jorge Jesus depois dessa entrevista. Quem tem nosso Instagram assistiu. Não sei se outras pessoas que estão vendo agora esse vídeo assistiram também a entrevista do Jorge Jesus pela TV fechada, mas enfim, a gente sempre está transmitindo. Aqueles que não têm acesso, têm só acesso à internet, a gente está tentando trazer entretenimento para vocês. Informações diárias. Está tentando transmitir o jogo para que vocês não percam nada. Está tentando transmitir as entrevistas, tudo que interessa ao nosso rubro-negro. Mas, enfim, algumas partes da entrevista, o Jorge Jesus dizia:
os jogadores diziam que me amavam. E isso eu nunca senti em outro clube. Galera, a gente pode ver, né, Carlinhos, que o Jorge Jesus, nessa entrevista que a gente acabou de assistir, os olhos dele se enchem de lágrimas, brilham de emoção quando ele fala do Flamengo. A gente pode ver que ele sente o que a gente sente como torcedor. Correto, Carlinhos? Ele sente o que... Ele sabe o que é ser flamenguista. E ele mesmo falou que não sabia o quanto ele era amado. Ele sabia o quanto ele era amado enquanto ele estava dirigindo o Flamengo. Então, para ele, parecia... Pô, eu tô dirigindo um dos maiores... o maior clube do Brasil, se não for do mundo. Com maiores números de torcedor. Então, é normal ser amado. Mas ele falou que ele não é mais treinador do Flamengo e parece que ele é. Porque ele é amado da mesma forma como se ele fosse. É para se emocionar, né, Carlinhos? É verdade. O homem falou tudo aquilo que a gente quer ouvir de um treinador. O homem foi sincero em sua entrevista. Ele falou que nunca sentiu em outro clube, mesmo no Benfica, que foi um dos primeiros clubes que ele treinou e foi campeão lá durante 5 anos que ele treinou o Benfica, ou 6 anos. Ele não sentiu no Benfica o que ele sentiu no Flamengo. Ele se envolveu de corpo e alma no Flamengo, mesmo porque ele sabia que era amado pela torcida. E a maior prova de ser amado pela torcida é que até hoje, que ele não é mais técnico do Flamengo, a torcida ainda o ama ele, entendeu? Como é que eu posso falar? A torcida adora ele. Então, o que acontece? É difícil tu achar hoje uma pessoa que tem uma relação tão forte com o Flamengo, assim como o treinador, assim como ele tem. Os jogadores do Flamengo, todos eles, todos os que estão lá e os que estiveram lá e que já saíram do Flamengo, na época do Jorge Jesus, eram jogadores que tinham ele como um pai, um treinador que era um pai. E todos eles eram obedientes nas táticas do Jorge Jesus. E isso trouxe muita amizade entre ele e os jogadores, e até mesmo com alguns dirigentes, né? E isso fez a torcida ficar apaixonada por ele, e ele se apaixonou pelo Flamengo e se apaixonou pela torcida do Flamengo. Isso é muito bom. Você ouvir isso, poxa, não tem preço. Então querem falar o quê? Que a gente é viúva? Pode falar que eu sou viúva dele, não tem problema não. Mas eu quero um treinador assim no Flamengo. Eu quero o Jorge Jesus no Flamengo. Agora ele foi bem ético nas coisas que ele falou. E outra, o Rodolfo Landim, ele, nas entrevistas dele, o que ele sempre alega é que... E o que a gente... Ele mesmo fala isso, né? E o que a gente percebe é que o Landim tem uma certa resistência a Jorge Jesus pela sua saída. Entendeu? O Jorge Jesus, assim como nós torcedores, por um bom tempo, a gente também ficou muito triste pelo Jorge Jesus ter renovado, né, com o Flamengo e depois ter, quando menos esperava, ter saído assim. E isso foi... abalou muito nós torcedores, e assim como o Landim supostamente diz ter sido abalado, né? Ele como presidente e torcedor do Flamengo também, ele se diz abalado, se diz que ficou abalado também, assim como nós torcedores. Mas em entrevista, o Jorge Jesus foi perguntado isso. O Galvão perguntou para ele, Jorge Jesus, mas num momento tão épico, tão vitorioso, que o Flamengo teve 5 títulos em 2019 e em 2020 já estava no seu 3º título e tinha tudo para ter uma caminhada fantástica no Flamengo novamente, e é onde ele prometeu até para os jogadores, depois da partida contra o Liverpool, que no próximo eles estariam lá e seriam campeão. E foi perguntado isso para o Jorge Jesus. E a resposta do Jorge Jesus foi assim: fui embora por causa da pandemia. Estive muito sozinho e solitário. O motorista, que era concedido pelo Flamengo para ele, comprava comida e ia embora. Parecia que eu era um leproso. Porque senão eu nunca tinha saído do Flamengo. E ele fez uma comparação
que na passagem dele vitoriosa pelo Benfica, ele ficou 6 anos pelo Benfica, correto? E ele usou também essa pergunta para dizer que ele se sentia muito sozinho e não tinha a presença dos filhos, esposas e família. Então ele em Portugal, ele poderia ser muito mais útil, poderia proteger mais a família dele do que aqui no Brasil. E aí, Carlinhos, o que você tem a dizer dessa resposta aí? Você disse tudo. É o que eu ia realmente chegar. O que acontece? Ele teve que sair daqui, não foi nem porque ele quis sair, porque nós tivemos uma pandemia e era uma doença desconhecida no mundo, desconhecida no Brasil. Então o que acontece? A família dele, como todos sabem, mora em Portugal, vivem lá. Então, quando chegou essa infeliz doença no nosso Brasil, ele ficou preocupado com a família dele lá. E ele já tinha feito o contrato com o Flamengo. Aí que pintou a proposta do Benfica, que por sinal o presidente era muito amigo dele na época, que era o presidente, e ele achou por bem estar lá perto da família dele, porque se a família dele precisasse de alguma coisa, ele teria como fazer algo pela família dele. Por isso ele saiu do Flamengo, porque se não fosse a pandemia, ele ia cumprir o contrato com o Flamengo, porque a intenção dele era ganhar a Libertadores novamente, e ir para uma final de Mundial e trazer o título para a gente. Você sente no coração dele, você sente no que ele falou, que é de coração, que ele queria trazer o Mundial. Então dá para ver que realmente a pandemia que nós tivemos atrasou bastante o nosso estágio com ele aqui, entendeu? A estadia dele aqui com a gente. E isso deixou a gente muito triste vendo ele relatar isso, porque a gente percebe que o treinador ficou com o sentimento de que podia fazer mais, mas infelizmente, né, meu amigo, não pôde fazer por causa dessa pandemia que nós tivemos aí. E para quem assistiu a nossa live, transmitindo a entrevista, ou para quem assistiu por outras plataformas, ou até mesmo diretamente ao programa que estava transmitindo a entrevista do Jorge Jesus, teve a participação do Gerson, nosso querido volante Gerson, Coringão. Monstro do Flamengo. O Coringa. E o Gerson mandou uma mensagem carinhosa pro Mister, agradeceu, foi grato ao bom momento e pelo que o Mister proporcionou para ele, assim como não só como os títulos que o Mister teve 50% de participação para o Flamengo ter ganhado esses títulos, os outros 50% foi dos jogadores, isso a gente não tem dúvida, mas foi um conjunto ali. Então o Gerson pediu obrigado, agradeceu pela experiência que ganhou. E o Mister ali, a gente sentiu que o Mister ficou emocionado com esse depoimento do Gerson. É um gesto de carinho, né? É um gesto de carinho, né, cara? Porque e o Jorge Jesus, a gente pode ver o nível técnico do treinador. Quando você, Carlinhos, e toda a nação, ou todo o Brasil, até quem não é flamenguista, parou para ver o Flamengo de 2019. A gente não pode esquecer disso. E o que Jorge Jesus falou foi a pura verdade. Que o Gerson, ele assiste o jogo e o Gerson não é o mesmo de 2019. A imprensa europeia pegou vários momentos da torcida vaiando o Gerson, da torcida, de jogadores do Olympique de Marseille reclamando com o Gerson, fazendo a panelinha contra ele, pedindo mais esforço dele, porque ele não estava sendo aquele jogador que era esperado, e isso o Mister relatou. Então a gente pode perceber o nível técnico do Mister em parar para apreciar os ex-jogadores dele jogando em outros clubes e falar que o Gerson não era o mesmo. Foi perguntado ao Jorge Jesus se ele... O jornalista, a maldade, né? A gente pode ver a maldade do ser humano quando quer, não sei por qual motivo, eu nem sei se ele é flamenguista, esse jornalista, ou Carlinhos. Dizem que né? Mas não parece não, porque o que ele fez foi afastar, né? A maldade. Foi afastar o Jorge Jesus da gente, né? A maldade que é a imprensa brasileira, não só a imprensa brasileira, mas eu acho que em todo mundo tem isso, né? Mas a gente pode perceber
Quando o cara quer derrubar e se diz amigo e quer derrubar, ele derruba. Foi perguntado ao Jorge Jesus se ele achava que se ele tivesse no Flamengo, foi muito questionado após a saída dele e a possível volta, se ele faria o que ele fez em 2019, se não seria difícil e tal. E o mister na maior humildade do mundo. Quem assistiu a entrevista assistiu. Na maior humildade do mundo, ele falou que pelo momento que o Flamengo estava já caminhando para em 2020, já tinha 3 títulos no começo da temporada, poderia sim o Flamengo continuar. Por quê? É mais difícil, é mais fácil você subir, você estando lá embaixo subir, do que você estando lá no topo e permanecer. Cara, são palavras sábias de quem sabe o que está falando. São palavras de um técnico que ele não é só de teoria. A gente fala, o Jorge Jesus fala bonito. Não. Ele mostrou na prática que ele fala e ele faz. E muita gente vai se perguntar, mas com o time que ele tinha... Gente, a gente tem o mesmo time de 2019. Saiu o Gerson, mas a gente tem jogadores nível técnicos para fazer o que o Gerson fazia. Não dizendo que o Gerson é igual a outro jogador é igual ao Gerson, entendeu? Mas ninguém é insubstituível. E a gente tem jogador competente para fazer a função do Gerson e para jogar igual o Gerson jogou. A gente não tem técnico. Isso daqui eu falo sem medo nenhum, porque eu sou flamenguista. Eu mato no peito o que eu falo. A gente não tem técnico. A gente tem uma pessoa na lateral do gramado perdida sem saber o que fazer. E quando ele faz M. Ele faz M. Ele tira quem não é para tirar e bota quem não é para botar. Ele começa o jogo quem não é para começar e deixa no banco quem é para jogar. Então a gente não entende. Entendeu? E foi perguntado também, o Carlinhos, o Jorge Jesus, se tinha alguma possibilidade dele treinar o Flamengo novamente. E o Jorge Jesus, caramba, a gente pode ver a humildade, né? Ele falou, seria antiético se eu falasse isso agora. Mas quero que o Flamengo consiga os objetivos dele. Quando ele fala que quer o Flamengo, que quer que o Flamengo consiga os objetivos dele, gente, ele tá dando força para quem estiver treinando o Flamengo. Ele tá dando força pro Paulo Souza. Ele não quer que o Flamengo se ferre. Ele não quer que o Flamengo perca. Ele não quer que o Flamengo perca títulos para ele voltar, não. Ele quer que o Flamengo seja vitorioso com ele ou sem ele. Correto, Carlinhos? Correto. Então ele diz, só terminar aqui o que ele falou, quero mais que o Flamengo consiga os objetivos dele. E eu sigo a minha carreira. Hoje eu sou um treinador livre. Posso escolher. Daqui 1 ou 2 meses, não sou mais. Talvez daqui 1 ou 2 anos eu possa voltar para treinar o Flamengo. A gente vê... Ele não descartou, gente, que Paulo Souza pode ser mandado embora hoje e ele vir para o Flamengo amanhã. Ele não descartou isso. Mas ele também não falou por ética. Então, se o Flamengo tem um treinador, ele botou por alto, da onde o contrato mais ou menos do treinador termina, porque é muito difícil um técnico no Brasil fazer um contrato de 2, 3 anos e ficar até o contrato acabar. Depois eu vou dar uma pesquisada dos técnicos que ficaram com contrato de 1, 2, 3 anos e que conseguiram, se eu não me engano,
o técnico que ficou mais em um clube, vamos botar por alto aí, foi o Renato Gaúcho no Grêmio, que renovou por várias vezes, né? Mas também vinha fazendo uma boa campanha. Então, ele botou por alto, daqui a 1, 2 anos, quem sabe. E outra em diretoria. Gente, compartilha esse vídeo, entendeu? Se inscreva no canal quem não é inscrito, entendeu? Dá um like, porque esse vídeo tem que chegar lá na diretoria. O Jorge Jesus não descartou a possibilidade de jogar no Brasil, hein? E outra, hein? Quando se foi perguntado para ele se tinha possibilidade dele treinar outro time, o Jorge Jesus foi bem sincero e correto. Porque aqui no Brasil o normal é esse. O treinador que treina no Flamengo ir pro Vasco. Do Vasco pro Botafogo, do Botafogo pro Fluminense. Correto, Carlinhos? O que a gente mais vê aqui é rodízio de técnico. Então ele não descartou. Então, gente, diretoria, vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho, porque se o Jorge Jesus vai para outro time aqui no Brasil, rapaz, ele ganha tudo. O torcedor é maluco, hein, Carlinhos? É complicado, né, cara? Complicado. Você tem um técnico aí nível europeu, desempregado, porque quer, tanto que o Fenerbahçe já está atrás dele já para poder contratar. Branco, não podemos para ele poder contratar o que ele quiser. E a gente ter que aturar o nosso querido Paulo Souza fazendo as lambanças dentro de campo. Sim. Aí você olha para a diretoria orgulhosa, fala que não tem nada com o Jorge Jesus. Aí a gente continua nessa aí que está aí, nesse tipo de jogos feios que a gente vem vendo todos os dias aí. E a respeito do Gerson, voltando lá atrás, onde ele tinha falado, que eu ia comentar, eu acho que o Gerson é o jogador que mais faz falta no Flamengo hoje. Ele falou que tem gente ali ele ali, o meu amigo, meu parceiro, falou que tem gente ali a nível do Gerson. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver ninguém a nível do Gerson. João Gomes. Então, tudo bem. João Gomes, mas o restante não tem, porque o Gerson ainda sai ainda para poder finalizar. Além de ele marcar, ele ataca. Não. Ele ajuda no sistema ofensivo do time. Então, você vendo comparar, o João Gomes já não faz tanto isso. É raro ele chegar lá no alto. É um compatível, não vai ser totalmente. Então, o que acontece? Eu acho dessa forma. Não é que eu seja, falando do Gerson, viúva do Gerson mais uma vez, tal. Não é isso. Mas o Gerson faz muita falta em qualquer clube. O Gerson veste a camisa de qualquer clube no Brasil. Joga com entendeu? Raça. Joga com raça. Esse negócio que o pessoal hoje, ele tá melhorando lá no Olympique, lá tá bem melhor. Fazendo gol. É porque eu tô falando, que ele chega ao ataque. O que acontece? No início, ele teve uma resistência muito grande lá. Ele sofreu uma resistência. Entendeu? O time lá estava fechado em uma panelinha para prejudicar ele. Tanto que ele estava triste, estava até cogitando em voltar para cá. Entendeu? Porque, na verdade, ele foi lá para poder se ajeitar financeiramente. Mas, cara, nem tudo é dinheiro na vida, tem coisas que é o coração, e o coração dele estava aqui no Flamengo, porque aqui ele se sentia em casa, né? Tanto que quando ele foi para lá, ele não estava muito afim de ir. E o pai dele já falou da possível volta, né? Ele entendeu? Quer voltar. Então, o que acontece? É um jogador extraordinário, que faz muita falta ao Flamengo. E voltando para falar do Mister, ele falou que o Corinthians e o Atlético Mineiro procurou ele. E seleções também, né? Teve 2 seleções, né? Procurou ele para poder ver se tinha a possibilidade de ele vir treinar aqui no Brasil, um desses clubes. Ele falou que no momento ele não queria vir no Brasil, porque ele queria ficar até agora, maio, pensando na vida dele, vivendo a vida dele com a família. Então, por isso que ele não veio para os outros clubes, mas não deixou a porta fechada, não. Que a qualquer momento, se pintar uma oportunidade, ele pode vir. Agora eu pergunto a vocês, torcida do Flamengo, o que vocês imaginam vendo Jorge Jesus treinando outro time aqui no Brasil e ganhando tudo? E ele podendo estar no Flamengo e não estar por causa dessa diretoria orgulhosa. O que vocês vão achar? É complicado, Carlinhos. E eu tava apurando algumas coisas ali, e até um amigo tava lá na Gávea, e ele tava lá na Gávea desde
2 horas da tarde. Então ele conversou com bastante gente da diretoria, gente que não era da diretoria, gente que era envolvida com o Flamengo, gente da antiga diretoria do Flamengo. E Carlinhos, é impressionante. Ninguém acredita mais no trabalho do Paulo Souza dentro do Ninho do Urubu. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Ninguém acredita mais. Aí eu te pergunto, Carlinhos, ninguém mais lá acredita no trabalho dele? O torcedor não acredita mais no trabalho dele? Carlinhos, o Flamengo tá falido? Vou te falar. O que tá faltando para mandar ele embora? Nem ele acredita no trabalho dele mais. Para falar a verdade, eu acho que nem ele acredita no trabalho dele mais. Pessoal, eu quero saber... O que acontece? O Flamengo fez um contrato com ele que gira em torno de 20 milhões de reais. Né? Coisa de 6 milhões de euros, mais ou menos, 5 milhões de euros. Não sei quanto está o euros hoje na cotação. Ele está em 5 e pouco, quase 6 reais. Então o que acontece? O Flamengo teria que pagar essa multa para poder tirar ele de imediato. Só que o Flamengo, a diretoria está pensando em segurar ele. Mas aí que tá, você deixa de pagar uma rescisão de contrato de 20 milhões, fica com um técnico que não bota o time para andar, o time não consegue correr, não consegue desenvolver, o time tá um time apático em campo. A verdade, aí você perde. O brasileiro, que te paga 30 e poucos milhões, quase 40 milhões. Tu perde uma Copa do Brasil, que te paga 70 milhões. E tu perde uma Libertadores da América, que te paga mais uma fortuna de milhões. Aí você acha o quê? Você acha justo? A diretoria não está pensando, cara. Não pode estar pensando. Está preferindo perder quase 200 milhões de reais, ao invés de perder somente 20 milhões e pagar o cara que pode pagar até parcelado. Aí sabe o que vai acontecer, o cara ir embora. Jorge Jesus assina contra o clube, Paulo Souza continua perdendo, a torcida vai ficar impaciente porque não tem essa da direção segurar, do presidente segurar, do Marcos Braz segurar. Aí vai acontecer o quê? Daqui a um mês Paulo Souza é mandado embora, Jorge Jesus já está assinado contra o clube e vai a gente atrás de técnico. E vai trazer outro cara que não entende nada de Flamengo. Ou se vai trazer outro cara até vitorioso, mas o cara chega aqui e não encaixa. É igual, depois de Jorge Jesus, o melhor que fez... Gente, é impressionante. Eu vi torcedor do Flamengo pedir de volta Rogério Ceni. Não, eu sou um que falei a verdade. Pedir de volta Renato Gaúcho. Que depois de Jorge Jesus, o melhor ali que deu certo ali, entre aspas, mais ou menos, e tinha um aproveitamento bom, e mesmo assim a gente não estava satisfeito, para mim foi o Rogério Ceni. Eu vou te falar legal. Porque o Rogério Ceni foi um cara que tentou introduzir os planos de jogo dele lá e deu certo. Por certo momento deu certo, porque nós conseguimos ganhar um brasileiro, conseguimos ganhar uma Supercopa e um Carioca. É isso aí. E um Carioca. Então, quer dizer, um treinador que veio também é vitorioso. Só que vamos falar, um pouco abaixo do Jorge Jesus. Mas tem tudo para ser um ótimo... mas tem tudo para evoluir e ser um ótimo treinador futuro. E eu vou te falar, o Domenech era melhor que o Paulo Souza. Eu nunca pensei que eu ia falar isso. Pô, tu vai falar o quê? O Paulo Souza em 10 jogos tem um aproveitamento de 33,3%. Isso é aproveitamento de time de segunda divisão. Duas vitórias e 4 empates. E 4 derrotas. Olha só, você já pensou nisso? Parou para pensar? O Flamengo nessa caminhada aí? O que pode acontecer? As vitórias foram suadas. Então... Agora, para desmascarar um pouquinho, eu vou falar o nome. O jornalista, o tal do Prado lá, ele deve ter assistido a entrevista do Jorge Jesus hoje. E ele deve ter posto a mão na consciência e deve ter pensado, o que eu fiz com esse homem? Eu tenho certeza disso, porque ele foi totalmente desleal, soltando uma informação confidencial entre amigos, entendeu? Ali, soltar público. E outra, uma coisa totalmente fora de contexto, porque o Jorge Jesus ele deixou bem claro que hoje ele não treinaria o Flamengo, porque o Flamengo já tem treinador. É fora de ética pensar nisso. Ele falou que futuramente, daqui 1 ano, 2 anos, se o Flamengo precisar e ele puder vir, ele vem com o maior prazer, maior alegria de treinar o Flamengo. Mas hoje ele falou o quê? Que ele aqui mesmo comentou aqui, falou, meu amigo aqui, meu irmãozinho falou aqui. O que ele falou? Que torce para o Flamengo ganhar tudo. Quer dizer, se ele torce para o Flamengo ganhar tudo,
e não é ele que está no Flamengo, ele está torcendo para quem? Para o treinador que está ali. Gente, Ou é Paulo Souza, ou seja outro que for, ele vai continuar torcendo para o Flamengo ganhar. E o treinador que estiver ali dê certo. Então mostra como o cara é humilde. Gente, olha só o que ele fez. Eu quero que o Flamengo consiga os seus objetivos. E eu sigo o meu caminho. Olha o que ele fez. Eu quero que o Flamengo siga os objetivos dele, rumo à vitória, e eu sigo o meu caminho. Se o Flamengo tem treinador, eu quero que ele seja vitorioso, não importa com quem seja. E eu vou seguir o meu caminho torcendo pelo Flamengo. Aí você faz uma resolução desse fato aí. Tem como ele ter falado aquilo que o Prado soltou na mídia? Eu não acredito, Carlinhos. Eu não acredito. Eu também, hoje eu não acredito. Para mim ele falou uma coisa assim, igual ele falou ali, não, eu tenho uma vontade de treinar o Flamengo, tal, não sei o que, tal, mas daqui uns anos. Mas cara, o que acontece? O Fenerbahçe, não sei o que, eu falei lá com ele lá que eu vou decidir minha vida lá no Fenerbahçe, daqui uns 20 dias, no dia 20 para lá, eu vou decidir minha vida. Eu tenho até o dia 20 para decidir o que eu vou fazer. Mas não falou em nenhum momento que tem pro Flamengo que está dando 20 dias para poder o Flamengo se resolver, não. Ele não falou isso, não. Isso aí foi uma maldade. Isso aí. Uma maldade, uma falta de respeito com o ser humano, com o profissional. Não é só com o Jorge, não, tá? Eu falo pelo Paulo Souza também. Porque mesmo o Paulo Souza não tendo o desempenho que a gente quer, que tenha no Flamengo, mas isso é uma falta de respeito com o profissional. Você, cara, você tentou jogar um treinador contra o outro. Acabou que a imprensa... E acabou que a imprensa portuguesa... Deu prestígio a isso. Entrou de paulada nele. E isso é uma falta de respeito com o nosso Jorge Jesus. O melhor treinador que o Flamengo já teve até hoje. Entendeu? E a falta de respeito com o cara que está lá no cargo também. Que apesar de não estar treinando bem um time, mas temos que respeitar que é um profissional. Você foi antiético, você não é profissional. Tá ouvindo, Prado? Eu estou falando, você não é profissional. E outra, o Jorge Jesus, quando ele fala, ele se posicionou, que muita gente pergunta, quando o Jorge Jesus fala que o Flamengo, o próprio adversário do Flamengo vai ser ele mesmo, ele falou, foi porque o Flamengo teve um nível vitorioso em 2019 e só ele mesmo poderia desmanchar isso. Só ele mesmo poderia ser o adversário dele, porque o Flamengo não tinha adversário. O Flamengo era tinha vítima. Era seu próprio adversário. O Flamengo tinha vítima, o Flamengo não tinha adversário. Mas, na verdade, com todo respeito a todos os times, eu sou flamenguista, mas aqui é sem clubismo. Quem viu o Flamengo jogar, viu. A gente não tinha adversário. Todo mundo se tremia. Mas isso que ele falou, a gente está vendo hoje. O Flamengo hoje está perdendo para si próprio. Está entregando jogos que não tem. A gente pode ver contra o jogo do Botafogo, foi mole da gente mesmo. Estão fazendo gols em cima dos nossos erros. Todos os jogos que a gente vem tendo um resultado ruim, a gente está sendo culpado em cima dos nossos erros. Então é isso que o nosso querido Jorge Jesus quis dizer. O Flamengo só ia perder para ele mesmo. E o que está acontecendo hoje? Em nenhum momento o Jorge Jesus bateu no peito e falou: se eu tivesse no Flamengo, eu ia fazer igual ou melhor. Que parte da entrevista ele falou isso, gente? Ele em nenhum momento foi soberbo, ele em nenhum momento ele se botou lá em cima. O único momento que ele se botou lá em cima foi pelo próprio trabalho dele. Igual ele falou que nenhum técnico do Benfica ganhou o que ele ganhou. Mas se é verdade, ele não está... ele está se gloriando por estatística mesmo, por prática. Se ele é o maior técnico do Flamengo, ele não é o maior técnico do Flamengo porque ele não ganhou o Mundial, correto? Mas ele se iguala a uns dos melhores técnicos do Flamengo porque só faltou o Mundial para ele. Eu te falo, quem ganhou o Mundial, talvez faltou títulos que o Jorge Jesus tenha ganhado agora. E para o Jorge Jesus só faltou o Mundial. Mas a questão de títulos são pesos, né? O Mundial ele é mais pesado, né? Ele é um título que... Não dizendo que a Libertadores não tem. O Flamengo tem 2 Libertadores. Na Europa, por exemplo, o pessoal não dá muito valor ao Mundial, não. Mas aqui no Brasil e na América do Sul, nós somos fanáticos pelo Mundial. Sempre a gente quer ganhar a Libertadores para ganhar o Mundial. Se a gente pudesse, a gente teria 10 Mundiais. Porque é muito melhor você ganhar um Mundial. Você, é um estado de melhor time do mundo. Entendeu? E se a gente olhar agora,
o Mundial, a gente vai ter o Liverpool ou o Real Madrid. Duas máquinas. Eu queria pegar o Liverpool de novo. Se o Flamengo ganhasse a Libertadores, que eu acredito que pode acontecer se tiver uma mudança geral lá, aí eu acredito que o Flamengo pode ganhar a Libertadores e ir para o final do Mundial, né? Ganhar ou do Real Madrid ou do Liverpool. Mas eu prefiro pegar o Liverpool porque o nosso Vini Cara, eu prefiro pegar o Liverpool, mas eu vou estar torcendo pro Real Madrid, cara. Na Liga dos Campeões. Por causa do Vini, né? Por causa do Malvadeza, nosso cria. Um minutinho só que eu vou falar uma coisa. Outra coisa, ó. Foi apurado que o goleiro Santos vai ficar um bom tempo fora, tá? Do Flamengo aí, por causa da lesão que ele sofreu, né? Parece ser uma lesão. Na junta, né? Parece que foi uma lesão mais grave, entendeu? E mais uma vez, o departamento médico passando vergonha. O jogador é comprado pelo Flamengo, vem aqui, treina 2 jogos, se machuca, quando volta se machuca de novo, fica complicado. Tá aí um ponto que a diretoria tem que ver urgentemente. Porque não é só o Paulo Souza não, o problema do Flamengo não é só dentro de campo não, hein? É o técnico, é dentro de campo e fora de campo também. E outra coisa que eu vou te falar, Carlinhos, e agora? Diego Alves. A gente só tem o Hugo, Diego Alves e o Santos. É oportunidade para o Diego Alves mostrar não pelo que veio, que ele já mostrou em 2019, né? A gente não pode tirar o mérito dele. Não, eu não estou tirando mérito não, mas é para recuperar. Recuperar a confiança. Eu estou fazendo um desafio para ele voltar a ser o que ele era antes. Mas você acha que o Paulo Souza vai dar esse voto de confiança nele? Assim como botou o Santos, que chegou agora, mas tem que ser utilizado, que veio para ser o titular, né? Ele estava usando o Santos e o Hugo. Será que agora ele usa o Diego Alves e o Hugo? E por sinal, o Santos agarrou muito bem no último jogo que participou, né? Sim, defendeu bem pra caramba, muitas bolas. Se fosse Paulo Souza, utilizaria os dois, Santos e Hugo? Alves e Hugo? Na verdade, hoje eu daria uma oportunidade ao Diego Alves pela história que ele tem no Flamengo e pelo goleiro que ele é. Como titular? Como titular. Sabe por causa de quê? Ele teve uns erros. Teve uns erros aí para trás aí, mas a gente tem que entender também que nem todo. Se você não joga, você fica um pouco fora de ritmo. Agora, se ele vem jogando constantemente, igual o Hugo vem jogando, ele já estava voando no gol. O Hugo vem jogando constantemente e está falhando. O Diego Alves, se ele vem nesse embalo que o Hugo tá, não precisaria nem trazer o Santos, porque o Diego Alves é um baita de um goleiro, meu amigo. Poxa, eu botaria ele agora, que já que o Santos vai ficar de banho-maria, botaria ele, começaria a dar chance para ele mais vezes, deixava o Hugo descansar um pouquinho. Hugo, descansa um pouquinho aí, vai olhando como é que se faz, vai treinando mais, e botaria o Diego Alves, porque o Diego Alves já deu muita alegria, né? Se a gente ganhou a Libertadores de 2019, dá graças a Diego Alves também, tá? Nos pênaltis que ele defendeu, porque senão a gente não tinha passado não lembra disso, né? E defendeu muito também contra o Liverpool. Pra tu ver. Pode esquecer disso, que a gente foi pra prorrogação, poderia ter sido campeão. Eu acho que a gente vai pros pênaltis, não tirando o mérito do Alisson, que é um dos melhores, se não é o melhor goleiro do Brasil, do mundo. Do mundo, né? Do mundo. Então a gente não pode tirar o mérito, mas talvez ali poderia dar Flamengo ali, né? O pênalti tudo pode acontecer. Então, galera, a gente vai encerrar esse vídeo, né, com essa indignação do que esse jornalista fez. Amanhã a gente vai esperar o pronunciamento, né, que o Braz ficou de se pronunciar após a entrevista do Jorge Jesus. E assim que o Marcos Braz se pronunciar, a gente vai entrar ao vivo, entendeu? A gente vai estar fazendo um vídeo para comentar o do que o Braz falou. Mesmo se o Braz não comentar e não falar nada, a gente mais tarde vai estar fazendo vídeo, vai estar trazendo as novidades para vocês. Mas antes, se inscreva no nosso canal, né, Carlinhos? É isso aí. A gente está com o Instagram, qual é o Instagram? Sangue Rubro Negro 22. Facebook, Sangue Rubro Negro. Então, você que... Notifica o sininho lá, tá? Aperte o sininho para notificar. Se inscreva no nosso canal. Segue a gente no Facebook, que a gente vai estar seguindo todo mundo de volta. Coloque seus comentários, que isso ajuda muito no nosso canal, entendeu? A gente vai postar aqui no comentário aqui o Pix, que pediram pra gente mais cedo, o Pix, a gente vai estar postando aí. Gente, olha só, a gente tem que lembrar que a gente aqui não tá atrás de dinheiro, a gente aqui tá atrás de entretenimento, a gente aqui tá atrás
de notícias para passar para vocês. A gente está atrás do melhoria. melhor pro nosso Flamengo, entendeu? Os vídeos que a gente faz aqui, a gente pede para compartilhar, a gente pede para dar o like, para curtir, a gente pede para se inscrever, para ajudar o canal, mas para que esses vídeos cheguem lá dentro. Porque o Rodolfo Landim, o Marcos Braz e o Bruno, eles têm que saber a nossa opinião. Porque muitos sócios torcedores conseguem chegar lá, muitos comentaristas conseguem chegar lá. Mas a gente que está aqui, a gente não consegue chegar lá. Por enquanto não, porque a gente uma hora vai chegar. E quando chegar, Carlinhos, a gente não tem travada na língua não, né? A gente tem a ética, entendeu? A gente jamais vai ter ética, a gente vai respeitar, mas a gente cobra. Da forma que a gente pode, a gente vai cobrar. Isso aqui é um modo de a gente dar voz a toda a nação. A gente fala o que a nação tem vontade de falar. É isso aí, a gente é a voz da nação e vocês são a nossa voz. Então, galera, a gente pede ajuda para a gente estar comprando até uma câmera melhor. A gente fez esse canal aqui para a gente... Tem uma semana, né? Tem uma semana, entendeu? É um projeto que não é de hoje, entendeu? Já estamos mais de 2 anos com esse projeto e a gente sempre vinha, vamos, não vamos, vamos, não vamos, mas a gente criou coragem, então a gente vai para cima, entendeu? Estamos começando agora, mas a gente vai crescer, a gente tem fé em Jesus Cristo, a gente conhece vários colegas nossos que todo mundo tem um começo, né? Eu só peço que vocês não reparem muito que às vezes a gente erra um pouquinho a fala aqui, entendeu? É porque a gente está realmente iniciando um trabalho e muitas vezes a gente fica até nervoso, né? Porque a gente não tem muita experiência ainda com isso. Mas a gente, cada dia que a gente vai fazendo, a gente vai se aprimorando, vai melhorando, vai estudando. E a gente... Para poder trazer mais conteúdos bons para vocês. E a gente, brevemente, a gente vai estar fazendo sorteios. Papai do Céu vai abençoar, a gente vai estar sorteando camisa. A gente vai conseguir alguns patrocínios para ajudar os nossos torcedores também, torcedores assim como eu, como você, que às vezes se inscreve no canal, dá uma força pra gente tão grande que a gente às vezes quer recompensar de alguma forma, dando algum presente do nosso mais querido pra vocês. Com certeza. Entendeu? Então a gente tá na luta, a gente vai vencer, a gente vai conseguir. E uma coisa que a gente sempre assistiu, eu às vezes com o Carlinhos ali, vendo outros comentaristas que a gente assiste, outros colegas também, a gente gosta de assistir, a gente gosta de catar ali, catar cá, pra estar trazendo para vocês um pouquinho da notícia do Flamengo, tá trazendo entretenimento. Então a gente assiste muito dos nossos colegas falando que uma coisa é certa, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Nunca. Né? Você que tem um sonho ou de ser jogador de futebol, ou de ser youtuber, ou de ser influencer, ou de ser comentarista, qualquer ou de ser juiz, qualquer tipo de sonho, galera. Não desista do seu sonho, que você pode e você alcançar. consegue. Ninguém nasce sabendo. A gente pode ser o que quiser, é só a gente ter a inteligência, saber como fazer e encarar. Porque no todo começo, pessoas vão debochar da sua cara, pessoas vão falar que você não vai conseguir, vão até rir. Tem vídeos nossos aí que às vezes tem 5, 6 visualizações, mas a gente acredita que o começo é com 6. Daqui a um mês pode ter 6 mil. Daqui a 2 meses pode ter 6 milhões. E assim vai indo e a gente vai conseguir. A gente não vai desistir desse projeto. E você que... Não, jamais. Desistir jamais. Você que quer ajudar a gente, se inscreva no nosso canal. Dá um like que... Compartilhem. Esse canal vai ser uma porta de Deus pra gente ajudar também muita gente a crescer, não é não, Carlinhos? É verdade. Aqui a gente quer ser, como eu posso falar, democrático em tudo, entendeu? Então o que a gente faz? A gente tenta trazer bons conteúdos, entendeu? E conforme for o crescimento do canal, a gente vai trazer presentes também para a nação, que a nação merece. Isso, entendeu? Vamos fazer sorteios, vamos botar assim um sorteio por semana de alguns produtos que a gente possa ter para poder... presentear todos vocês aí que estão dando essa força pra gente, tá bom, gente? Então, gente, agradeço obrigado por tudo, mais por essa força que vocês têm nos dado aí, muito obrigado por tudo, e até amanhã, se Deus quiser, amanhã a gente traz mais vídeos bons pra vocês, tá bom? Forte abraço. Isso aqui é Flamengo e Flamengo até morrer. Valeu, Tamo junto, pessoal. Junto.